mais uma questão do Colégio Naval. Acima temos dois triângulos equiláteros de lado 2 raiz de 3. No interior do primeiro triângulo há um círculo e no segundo o triângulo há um quadrado. Sabendo que ambos têm as maiores áreas possíveis, a razão entre o perímetro do círculo e do quadrado vale. Então, o que eles querem saber aqui é o perímetro, a razão, né, entre o perímetro do círculo dividido pelo perímetro do quadrado, certo? Eu quero saber isso aí. Então, vamos mãos à obra aí. Primeira coisa, ele falou que o lado é 2 raiz de 3. Fica ali. 2 raiz de 3. 2 raiz de 3. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é procurar a altura, certo? Procurar a altura aqui. E eu sei que a altura de um triângulo equilátero vale o lado vezes a raiz de 3 dividido por 2. Então a altura desse triângulo equilátero vai ser 2 raiz de 3, que é o lado do triângulo equilátero, vezes a raiz de 3, tudo isso dividido por 2. Como o 2 aqui está multiplicando em cima, eu posso cortar ele com o que está dividido embaixo aqui. E aqui só vai me sobrar a raiz de 3 ao quadrado. E eu posso cortar aqui a raiz com o expoente. A altura desse triângulo vale 3. Primeira coisa que a gente encontrou. Agora aqui, já que a gente sabe que aqui é 3, a altura, né? A altura vale 3. Eu vou traçar aqui, ó, desse vértice até tocar o lado oposto. Isso aqui vai ser a mediana. E o centro desse círculo, tá certo? Do centro do círculo até o toque aqui, até tangenciar o lado oposto, é chamado de raio, tá certo? Daqui do centro até o vértice eu tenho 2/3 da altura e aqui eu tenho 1/3, que é o raio. Então, se eu sei que o raio é 1/3 da altura, eu vou fazer assim: o raio é igual a 1/3 da altura, e a altura eu sei quem é. A altura é igual a 3, então vai ficar vezes 3. Corto 3 com 3, o raio que me sobra é igual a 1. E agora eu vou achar o que? O perímetro do círculo. E eu vou para esse lado aqui para achar o perímetro do círculo, que nada mais é perímetro do círculo é igual ao comprimento da circunferência, 2 vezes πr. Então esse perímetro aí vai ser igual a quanto? 2π vezes o 1, que o raio é 1. Então o perímetro ali vai ser o que? 2π, certo? E eu já vou colocar aqui, ó, 2π. 2π vai dividir com quem? Tá certo? Vamos agora para o outro lado aqui, ó. Eu sei que a altura do triângulo maior mede, pessoal, mede a altura igual a 3. Então, olha só, vou chamar isso aqui de x, esse lado de x do quadrado, que todos medem igual. Esse lado todo aqui é 2 raiz de 3, certo? E aqui vai medir x também. Essa altura desse triângulo menor mede quanto? Se o total do triângulo mede 3 e aqui mede x, e esse lado aqui é x, isso aqui também é x, eu tenho, por semelhança de triângulo, eu tenho a altura do triângulo maior, que é 3, e aqui eu tenho x.
Então, para eu encontrar essa altura, esse x, eu tenho que fazer o quê? O 3, que é do triângulo maior, menos o x. Beleza? Então, eu vou fazer aqui, ó, a base desse triângulo menor sobre o 2 raiz de 3 e as alturas. Como vai ficar? Ficará assim. Olha só. O triângulo maior tem um lado 2 raiz de 3 e o triângulo menor tem x como lado. A altura do triângulo maior, tá certo? Tem 3 e a altura do triângulo menor tem 3 menos x. E aqui a continha. 3 vezes x, ou x vezes 3, dá 3x. Igual 2 raiz de 3 vezes 3, eu vou ficar com 6 raiz de 3, menos 2 raiz de 3x. 2 raiz de 3 vezes o menos x, dá 2 menos raiz de 3 sobre x, de x. Esse menos 2 raiz de 3x vai passar para o outro lado como positivo. Vou ficar com 3x mais 2 raiz de 3x igual a 6 raiz de 3. Eu tenho um x aqui, tenho um x aqui. Vou colocar o x em evidência multiplicando por 3 mais 2 raiz de 3. Compreendeu o que eu fiz? Porque se eu fizer x vezes 3, vai ser 3x. Mais, se eu fizer o x vezes 2 raiz de 3x, raiz de 3, eu fico com 2 raiz de 3x, beleza? E aqui eu vou ficar aqui, ó, com x é igual a 6 raiz de 3 dividido por 3 mais 2 raiz de 3. Agora aqui, eu achei o x que eu estou procurando de onde? Daqui. Então, como a soma dos lados de um quadrado é o perímetro, e aqui são 4 vezes, é isso? 1, 2, 3, 4, tem 4 lados, um quadrado. O que é que eu vou fazer aqui? Vou multiplicar por 4. Então, para eu achar o perímetro, vezes 4. 4 vezes 6, então perímetro do quadrado, 4 vezes 6, 24, raiz de 3. E vou repetir o denominador, dividido por 3 mais 2 raiz de 3. E este perímetro eu vou fazer onde? Vou colocar aqui, ó. Dividido por 6 raiz de 3. Desculpa aí, pessoal. É 24, né? 24. Opa. 24 raiz de 3. Dividido por 3 mais 2 raiz de 3. Vamos fazer essa operaçãozinha aqui. Vai ficar 2 π sobre 1 vezes, aqui é o inverso da segunda, eu vou ficar com 3 mais 2 raiz de 3 dividido por 24 raiz de 3. Eu posso cortar aqui, ó, o 2 com 24, 2 dividido por 2 dá 1. E 24 dividido por 2 vai dar 12. Eu vou ficar com 3 mais 2 raiz de 3 dividido por 12 raiz de 3, certo? E não esquecendo em cima lá, ó, do π, certo? Mas eu vou primeiro racionalizar isso aqui, certo? Vamos racionalizar isso aqui. Vou pegar esse espaço aqui, ó. Vou multiplicar 3 mais 2 raiz de 3 dividido por 12 raiz de 3. Vou multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. Raiz de 3 vezes 3, eu fico com 3 raiz de 3. Mais 2 vezes raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3
vezes raiz de 3, dividido 2, 12, vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. Eu vou ficar com 3, certo? Então aqui, ó, eu vou ficar com 3 raiz de 3 mais 2 vezes 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 6. Senhora. Dividido por 36. 12 vezes 3. Eu vou trazer para cá 3 raiz de 3 mais 2 vezes 3, 6. Tudo isso dividido . Aqui eu posso deixar essa aqui. Eu posso deixar daquele jeito lá. Vamos fazer assim, 3 raiz de 3 mais 2 raiz de 3. Como ali eu multipliquei por raiz de 3, eu vou deixar isso aqui. Eu vou deixar o 3 mais 2 raiz de 3. Vou deixar o π. E eu vou deixar o raiz de 3 aqui em evidência. Tudo isso dividido por 36. Porque se eu fizer isso aqui, eu vou ter também do mesmo jeito 3 raiz de 3. E vou ter ali do outro lado 2 vezes 3, que vai dar 6. Tudo isso dividido por 36. E no caso aqui, o π. Mas vou deixar assim. Então a resposta é essa e essa aqui, certo? Então se fizer a distributiva aqui, eu vou encontrar esse resultado aqui. Mas se eu cheguei aqui, já pode ser a resposta. Então o perímetro, ou a razão entre o perímetro do círculo e o perímetro do quadrado é π raiz de 3 mais 3, 2 raiz de 3 sobre 36. Essa é a nossa resposta final. Pode estar dessa forma e pode estar desta forma aqui, tá certo? Agora inscreva-se aí no canal, beleza? Estamos juntos. Até uma próxima.